Durante uma madrugada aparentemente comum, 17 crianças da mesma turma da escola ao mesmo tempo levantaram de suas camas e fugiram de casa, sem deixar qualquer vestígio, o que gera um certo pânico em toda a cidade. E a professora dessa turma se torna a principal suspeita. Prazer! Eu sou Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir sobre o filme A Hora do Mal. This is where the story really starts. Eu sei que esse título em português é bem genérico e nada atrativo. No entanto, quando eu soube quem era o diretor por trás de A Hora do Mal, logo eu me interessei. Zach Cregger, o mesmo responsável por Noites Brutais, Barbarian no idioma original. Um filme lançado diretamente no streaming lá em 2022, que fez muito barulho, mas também dividiu opiniões. E eu particularmente sou muito fã. Eu adoro a vibe daquele filme. Na sua simplicidade, ele desperta sentimentos profundos de horror. Então eu logo me animei, logo fiquei curioso para o próximo projeto desse diretor. E cheguei hoje à sala de cinema sem saber muita coisa. Fugi de teaser, fugi de sinopse, fugi de trailer, fui totalmente cru e me surpreendi muito. Afinal, o que a gente tem aqui é basicamente uma continuidade do que ele já fez antes, porém com todos os seus elementos potencializados. Ou seja, tudo que eu já gostei, ainda melhor. Mas antes da gente se aprofundar no filme propriamente dito, acho que vale a pena a gente passar por suas referências, digamos assim. Afinal, esse é um filme que explicitamente bebe muito da obra de Stephen King. Não de nenhum livro diretamente, mas de toda a aura, de toda a identidade desse autor. Principalmente na forma com que o longa lida com o sobrenatural, com as crianças. Os temas que aparecem aqui são muito comuns, muito familiares para quem é fã desse mestre do horror. E operando dentro dessa familiaridade, o diretor Zach Cregger acaba por construir tanto zonas seguras de conforto, onde o público já sabe o que esperar, como também zonas de insegurança. Momentos dentro do seu filme onde tudo pode acontecer e ele não vai ter qualquer restrição à violência, ao choque, à magia. É um filme abertamente fantástico. E quem tem resistência a essa abordagem de cinema vai criar um distanciamento. Não é um filme que vai te mastigar cada coisinha, te explicar cada elemento sobrenatural. Ele simplesmente existe. Você entende as motivações por trás disso tudo, mas não necessariamente compreende como aquilo acontece. Inclusive, só fazendo um comentário meio solto, meio aleatório, mas que eu acho pertinente, esse filme aqui tem uma baita carinha de M. Night Shyamalan, tá? Eu achei a cara do Shyamalan esse roteiro aqui, a forma com que a história se desenrola. Talvez não tenha a mesma finesse dele, mas tem uma pegadinha ali, tem uma digital Shyamalan em tudo isso aqui. Inclusive, ao final da sessão, conversando com o Otávio Gá do Super 8, ele comentou que esse filme até toma algumas decisões um pouco melhores do que o Shyamalan toma em produções dele, como Armadilha, como Tempo, como Batem a Porta. E eu meio que discordo. Eu acho que o Shyamalan equilibra bem as coisas e os filmes estão bem parelhos. E ainda por cima o diretor combina outros gêneros ao terror.
o drama, que aí é mais convencional, digamos assim, a comédia, que aparece bem forte, inclusive no terceiro ato, no clímax, e também existe toda uma pegada de filme policial. Não é à toa que esse filme muito me lembrou Os Suspeitos, do Denis Villeneuve. Aquele filme com Jake Gyllenhaal, Hugh Jackman, onde as crianças somem e o pai fica obcecado para descobrir onde elas estão. Porém, como eu já pincelei anteriormente, existem mais elementos fantásticos nessa história aqui do que lá. O ponto de partida e o desenvolvimento em determinados momentos é semelhante, mas a forma com que as coisas caminham vai mudando de pouquinho em pouquinho. E aí a gente pode voltar um pouquinho no tempo aqui dentro desse vídeo para o momento onde eu falo que A Hora do Mal é, de certa forma, uma continuidade da visão que esse diretor tem sobre cinema. Porque eu quero voltar num ponto que é fundamental para essa história e que é fundamental lá em Barbarian, lá em Noites Brutais, que é o ponto de vista. Essa história aqui vai ser contada a partir das lentes de múltiplos personagens, coisa que já aparecia no filme anterior do diretor em menor dose. Lá a gente tem a mulher que aluga Airbnb, o cara que aluga Airbnb também, que vai aparecer de repente no meio daquela história, e o senhor que vai explicar um pouquinho de como tudo aquilo chegou na loucura que é. Já aqui a gente vai ter o ponto de vista da professora, do pai de um dos alunos, de outros personagens que vão surgindo ao longo da trama que eu não posso mencionar por conta de spoilers, mas o filme vai ir alternando essas visões e a cada novo ponto de vista a gente tem novas surpresas, novas revelações. E tudo isso é feito dentro de uma cadência bem vagarosa. É um filme de pouco mais de 2 horas que, sim, você sente o tempo passar e isso não é necessariamente um problema. O diretor tem todo um trabalho de ambientação ali para te colocar na pele de determinados personagens. Isso exige mais tempo, exige mais sensibilidade, em especial no caso da professora que está lidando com um turbilhão de coisas. Ela perdeu todos os seus alunos, só restou um que ela não pode ter contato, todos os pais da cidade acusam ela, então ela vive uma certa paranoia, mas para além dela, o próprio pai que perdeu o filho também tem muitas complexidades. A gente por muitas vezes vai ao mundo dos sonhos para entender isso melhor. Outros personagens que, novamente, eu não posso adentrar por conta de spoilers, também precisam ser bem construídos para que funcione a resolução. Então é um filme que vai com calma, um passo de cada vez. E eu sei que isso incomoda muita gente, principalmente hoje em dia, com essa aceleração das nossas vidas, onde os filmes o tempo todo precisam te jogar estímulo, precisa te jogar informação. Não é o caso aqui. Lá pro final ele vai até acelerar, até demais no meu ponto de vista, mas ao longo de todo o seu desenvolvimento, da sua introdução, as coisas vêm bem sorrateiramente. O que abre uma espécie de brecha para que o elenco cresça dentro das cenas. É a gente pensar, por exemplo, na personagem da Julia Garner, que inicialmente vai ser a nossa grande protagonista. Ela é essa professora que está nessa confusão toda e ela consegue nos vender toda essa confusão mental na qual ela se encontra, mas também ela não fica apenas nesse lugar, apenas nessa superfície da confusão e do trauma. Ela tem mais camadas, ela tem mais nuances, ela tem relações com outros personagens, ela tem toda uma vida pregressa, ela viveu antes do desaparecimento. A construção do personagem do Josh Brolin também vai muito nessa direção, de você conseguir sentir em seu olhar, no seu calor, digamos assim, todo o amor que ele sentia pelo filho, mesmo que em momento algum a gente veja interações de verdade
entre eles. A gente só vê a fase do, entre aspas, luto. E ainda assim a gente sente aquela paixão, aquela pulsão do pai pelo filho. Já o personagem do Eldon Hansharen, sei lá falar o sobrenome desse cara, ele fica um pouquinho mais de escanteio. Existe até a tentativa de você trazer a questão do alcoolismo, da esposa dele, mas isso, pelo menos na minha visão, não ficou bem trabalhado. Me parece um pouco mais forçada essa, entre aspas, subtrama, esse background, melhor dizendo, que ele tem. Nos outros personagens, a vida pregressa deles é melhor inserida, até porque esse policial aqui tá um tanto deslocado. Beleza, ele avança a investigação, ele traz um ou outro elemento de desafio ali, mas no geral a contribuição ativa dele para a grande resolução não é tão grande coisa assim não. E a gente ainda pode comentar do Carl Christopher, que interpreta a criança, o Alex, a criança que sobreviveu, a criança que sobrou. O garoto manda bem, ele consegue trazer uma naturalidade. O filme também conta com Benedict Wong, que vocês devem conhecer lá do Doutor Estranho. E aqui também ele é um papel de menos destaque, mas quando aparece, cumpre o seu papel. Inclusive, uma das sequências mais marcantes do filme envolve ele. E para fechar esse tópico das interpretações, eu também destaco muito positivamente aqui a Amy Madigan, que manda muito bem. Eu não posso falar nada sobre a personagem dela, mas que presença, que personagem maneira. E aí eu saio desse tópico das interpretações, de certa forma, amarrando com essa personagem da Amy, que é muito simples. E essa simplicidade dessa personagem misteriosa dela vai se refletir ao longo de todo o filme. Eu falei dessa questão dos múltiplos pontos de vista, da ausência de uma explicação, de um abraço à fantasia. Isso pode soar como uma espécie de barreira, uma espécie de dificuldade de compreensão do filme, dele ser um terror muito carrancudo. E não, gente, não. Ele opera, como eu já disse, também dentro de muitas zonas confortáveis do público, coisa que a gente já está familiarizado ao ver aos montes no cinema, na obra do Stephen King. Então, assim, é um filme que eu acho que funciona para quem quer um pouco mais de complexidade dentro do cinema, para quem quer ver um filme de terror que abraça o seu gênero, mas também incorpora outros estilos de cinema para a contação da sua história, e também funciona total com o público mais casual, que vai ver o título genérico desse filme lá no cinema e vai comprar o ingresso para tomar uns sustos e se divertir. Eu acho que ele exerce muito bem esses dois papéis, assim como Noites Brutais, Barbarian, que eu já citei nessa crítica várias vezes, e novamente eu tô aqui recomendando. Super vale a sessão dupla de Barbarian, Noites Brutais com Weapons, A Hora do Mal. Super funciona, super recomendo. Mas aí fica a pergunta, Luca, você elogiou tanto o filme, é mesmo o melhor terror do ano? Acho que não. É um filme que eu tendo a revisitar, eu provavelmente vou revê-lo, e conforme eu penso nele, mais eu gosto. No entanto, a gente já teve esse ano Traga Ela de Volta, que me conquistou um pouquinho mais. Ou seja, no momento não é meu filme de terror favorito do ano, mas pode vir a ser numa revisita conforme eu for pensando nele. Mas e pra você? Me conta aqui nos comentários qual o seu filme de terror favorito de 2025. Aproveita, me conta o que você achou de A Hora do Mal. Já assistiu, ainda não? Quais as suas expectativas? Vamos conversar, vamos trocar. Aproveita, se inscreve no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações. Curte esse vídeo que ajuda o YouTube a entender que você gostou e te recomenda mais o meu canal. E compartilha com todos os seus amigos,
fãs de terror, beleza? Um forte abraço, valeu, falou e fui!